Amém. Pessoal, parte 6, dons espirituais. Hoje nós vamos falar de discernimento de espírito, que é um dom espiritual que Paulo relata na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Ele relata 9, fazendo uma síntese, e tem o discernimento do espírito. Discernir o espírito não é só discernir o espírito do bem, discernir o espírito do mal e discernir o espírito do homem. Não é só isso. Existem sim espíritos malignos que precisam ser discernidos. E existem sim manifestações demoníacas desses espíritos, né? Essas manifestações demoníacas, elas se dão no momento em que a pessoa ela entende que o bem precisa lutar contra o mal que está dentro dela. Ela entende que ela não quer mais o mal dentro de si. É nesse momento que o espírito maligno se manifesta. Então é quando a pessoa entende disso. Exemplo, uma pessoa, ela vive a maldade. Aí ela entra, por exemplo, num ambiente de culto a Deus, que é um ambiente sincero, que é um ambiente de amor, que é um ambiente que exala amor. Ela se vê numa situação que ela percebe que ela está num lugar que está num lugar sagrado de amor de Deus. Nesse momento ela quer viver aquilo, só que ela vive o mal. Então ela se manifesta nesses cultos do bem, ou nesses ambientes do bem, ou diante de uma pessoa que quer cuidar dela, do bem, ou diante de uma situação do bem. É aí que ela descobre, que ela percebe, que ela quer o bem, só que ela está no mal. Geralmente nós vamos chamar de cultos do bem, que são onde esses espíritos se manifestam. Nós discernimos o mal na pessoa quando ela não quer mais fazer isso. Mas ela está bestializada, ela está como um animal, ela não consegue sozinha a libertação, ela não consegue fazer isso sozinha. Ela não consegue fazer diferente do mal, mas ela quer, então ela precisa de ajuda, né? Tem também o culto do mal, que é um culto evangélico, não é um culto satânico, é um culto evangélico, mas é um culto do mal, que a ênfase é só no espírito maligno, é só na manifestação do espírito maligno. Porém, poucas dessas manifestações são de espíritos malignos, são verdadeiras. A maioria não é verdadeira. É por causa disso que nós precisamos saber discernir o que é verdade e o que é mentira, né? Por quê? Porque eles criam um ambiente para isso, para a manifestação demoníaca. Eles dão um nome para o culto, culto de libertação. Eles marcam um dia para esse culto, culto de libertação. Então as pessoas que frequentam são pessoas com problemas muito difíceis. Elas têm a vida muito sofrida. Elas têm sim pecados, mas não necessariamente são filhas do diabo. Elas sofrem demais. Aí vem um apelo do ambiente do culto. Qual que é o ambiente do culto? É libertação. E elas entendem que para elas ficarem mais leves, elas precisam expressar um espírito maligno para serem libertas e assim ficarem mais leves. Nós, quando falamos de espírito, pode ser um momento também. Qual aquele momento? É o momento do espírito do culto de libertação, que na verdade não é necessariamente a libertação demoníaca, é a libertação que a pessoa quer ficar leve, ela quer se sentir leve e ela vê que ela só consegue ficar leve se ela entrar naquele espírito, se ela entrar naquele clima, se ela entrar naquele ambiente. Aí ela vai conseguir ficar leve. Mas é a fraqueza da pessoa. É mais o querer da pessoa ficar leve, né? Aí ela vai lá na frente, se depara com seu problema psíquico ou uma hipnose de algum pastor e em desespero por uma vida mais leve, né? Alguns casos sim são manifestações demoníacas, mas nesses cultos que a ênfase é o mal, para mim, né, particularmente 99% não são manifestações demoníacas verdadeiras. Eu tive um exemplo que a gente estava dando assistência para uma senhora e a gente estava conversando com ela e ela mexia a perna assim, em forma de ciclo,
e ela olhava para a gente com malícia. Ela não percebeu isso, mas ela estava com um espírito maligno. Mas ela não percebeu. E quando a gente foi orar com ela, a gente pediu para Deus libertar ela daquele mal. E ela não estribuchou nada. Não teve nenhum espetáculo, nem nada. O negócio foi em paz. Ela foi liberta. Ela saiu de lá chorando muito. O peso saiu dela. O espírito maligno não estava mais nela. Ninguém precisou gritar, expulsar. Ela não estribuchou, não caiu, não babou, nada. Ela só foi liberta. Vamos lá. Então, pessoas estribucham após terem um encontro com Cristo. Antes, elas viviam no mal. Então, quando você vê as manifestações de espíritos malignos com o Evangelho, na vida de Cristo, você percebe que as pessoas estavam vivendo no mal. Elas estavam vivendo o ciclo da maldade. De repente, elas se deparam com Cristo. Quando elas se deparam com Cristo, é manifesto o espírito maligno. Então, geralmente é isso. É quando a pessoa ela se depara com o bem. Ela percebe o bem. Então, os filhos das trevas é quando a pessoa ela vive o ciclo do pecado. Né? Não é aquele que peca sem querer. Não é aquele que peca sem perceber, ou peca e sabe que precisa de perdão. Ele peca e sabe que só Deus pode perdoar, e ele clama por perdão. Ele não fica endemoniado, é um pecado esporádico. Não é um pecado do ciclo do pecado. O problema são aqueles que vivem o ciclo do pecado. A vida deles é pecado. Nesse caso, o demônio não precisa se manifestar. O cara já é o próprio demônio. A mulher já é o próprio demônio. Então não precisa de manifestação. Basta discernir o espírito que está nele. Né? Então você tem exemplos de ciclos de pecado. A corrupção. Só que são ciclos que a pessoa não consegue sair sozinha. Ou ela quer ficar. Ela prefere ficar. Ela gosta daquilo. Corrupção, vício, pedofilia, estupro, roubo, espancador, prostituição, pornografia, ódio, tudo a pessoa ela quer ficar naquilo, ela não quer sair. Quando ela quer sair, pode ser que se manifeste o espírito ou não, mas pode ser que não também. Jesus vai e liberta ela em silêncio, ou alguém ora por ela em silêncio e ela escolhe a vida, ela escolhe Jesus e ela é liberta daquilo. Gálatas 5 também relata os filhos do mal, né? Para esses não precisa de manifestação, né? Eles já estão cheios de si, eles já sabem o que querem e eles não querem o bem. Esses para mim são os piores demônios. Não são os que estribucham, para mim são os piores. Por exemplo, tem um exemplo, né, muito engraçado. Eu estava vendo eu não sei porque que eu assisto, mas eu assisto. Esses programas de manifestação demoníaca, né? Aí o demônio que entrou na coitadinha da senhora disse assim, essa senhora estava na igreja do Valdomiro. Aí o demônio disse assim que veio da igreja universal. E agora ele estava ali na igreja do Valdomiro. Aí quem estava libertando ela falou assim, vocês viram? Lá na Universal eles não tiveram poder de libertar esse demônio, e aqui nós temos. Eu não sei o que chama isso, não sei se é circo, palhaçada, teatro, não tem exemplo bíblico, não tem base bíblica nenhuma, não tem fundamento bíblico nenhum. Nenhum fundamento bíblico. Mas discernimento de espírito não é só discernir o espírito do mal, do bem e do homem, é discernir o momento também. Tem uma passagem que diz assim que Jesus, o Espírito do Senhor estava com ele para curar. Quando diz o Espírito, é aquele momento. Naquele momento era um momento de cura. Aquele instante era um instante de cura. Então é discernir momentos também. Se são momentos de cura ou não, se são momentos de libertação, se são momentos de consolo, se são momentos de amor. Discernir essas expressões momentâneas, que pode ser de alegria, de tristeza, de dúvida, de consolo, e agir, né? Geralmente a sabedoria vem depois do discernimento de espírito, quando você age
de acordo com o discernimento daquele espírito. Quem pede discernimento de espírito, que é um dom espiritual, para mim em particular, é mais importante do que falar em línguas e ter revelação e visão. É muito mais importante. Não é um dom manifesto que você vai aparecer. Você não vai aparecer. Não é manifestação de poder. Mas para mim é muito mais importante do que esses dons que manifestam poder. Apesar de, se você usar esses dons com sabedoria e com inteligência, esses que manifestam poder, falar em línguas, curar, revelação, visão, se você usar com sabedoria e inteligência, sim, eles são iguais, eles são equiparados. Agora, da forma como usam esses dons manifestos, essas pessoas que querem poder, que querem marketing no dom, então eu fico com discernimento de espírito, que é um dom silencioso, que é um dom maravilhoso. O cara que discerne espírito, ele tem faro, ele sente o cheiro do que a pessoa tem, o que está acontecendo com ela. Eu conheço uma senhora que chegou perto dela, falou 10 segundos com ela, ela já mata a charada. Eu fico até com medo dela, de falar com ela, porque ela mata a charada na hora. Sabe se você está mentindo, ela conhece, ela sabe. Deus deu discernimento de espírito para ela. Ela conhece a mentira. Quem tem discernimento de espírito saca o ladrão. Ele entende o viciado, ele percebe carência, ele percebe amor, ele percebe falta de amor, ele percebe ódio. Ele tem esse discernimento, né? Ele não doutrina quando precisa amar. Quando precisa amar, ele discerne, ele ama. Ele não doutrina. Quando a pessoa precisa de amor, você fala, mas você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa deixar de fazer isso. Não, ele sabe que o momento é de amar. Mesmo a pessoa precisando fazer tudo isso. Ele discerne isso. Ele não faz carinho quando precisa falar a verdade. Quando precisa falar a verdade, ele tem discernimento e fala a verdade. Ele sabe quando o caso é psiquiátrico ou espiritual. Muitas vezes as pessoas falam que é demônio, mas não é. A pessoa está deprimida, ela está com crise de pânico e a pessoa acha que é demônio. Ela treme, ela transpira, ela não consegue falar. A pessoa, vamos libertar, é demônio. Não, a pessoa já está sofrendo demais. Vai no psiquiatra, toma remédio. O discernimento de espírito mostra isso. Quem tem discernimento de espírito vai no alvo, no centro da ocorrência. Né? É um dom lindo, é um dom que não é manifesto assim para poder, né? Para gerar poder. Por isso poucos buscam, poucos oram para ter discernimento de espírito. Né? A pessoa entende quando não é manifestação demoníaca. Ela entende quando é só hipnose ou quando é o eu clamando por leveza por causa de uma vida dura. Quem tem discernimento de espírito percebe isso. Os piores endemoniados não são os que se manifestam, são os ocultos. São aqueles que têm prazer em roubar, têm prazer na corrupção, têm prazer na imoralidade. Esses sim são os piores, né? São os que não são manifestos. E sem discernimento não tem como ajudá-los, porque na verdade eles precisam de ajuda. Né? Alguns estão lutando contra o mal e precisam daquelas pessoas para discernir aquele momento. Às vezes o espírito daquele momento, a tristeza, é a necessidade de você falar a respeito disso. Discina, e mesmo que você acha que a pessoa não mereça, porque esse é o problema de quem tem o discernimento de espírito. Quem tem o dom da cura, o problema e a armadilha é cair na vaidade e mostrar que tem o dom da cura. Quem fala em línguas é cair na vaidade. Quem tem o dom de visão e revelação é cair na mentira, na hipnose, ou também na vaidade de querer mostrar isso. Quem tem discernimento de espírito, a armadilha é não ter misericórdia. Porque você vai discernir o espírito da pessoa. Então, você sempre vai achar que ela não merece. Porque você discerne a maldade dela. Você discerne o que está por detrás de tudo aquilo.
Então é por isso que nós temos que vigiar nesse sentido. Porque mesmo o problema, mesmo você sabendo que o problema dela é que ela é má, e você discerniu aquilo, tenha misericórdia da pessoa, ame a pessoa. Por mais difícil que seja, Deus te deu esse dom não para você julgar e para você fazer acepção de pessoas, mas é para você tentar ajudá-la a ser liberta disso, mesmo ela querendo ou não, o nosso papel é ajudar. Amém? Parte 7, discernimento de espírito.